Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento estudo e oração desta segunda-feira. Que tenhamos todos uma semana abençoada, de muitas conquistas, de muitas boas notícias na nossa rotina. Estamos aqui hoje unidos e reunidos em nome de Jesus, esse mestre querido. E é a ele que vamos nos conectar. Vamos rogar a sua proteção, a sua luz, o seu amparo, nos inspirando, nos fortalecendo, para que possamos transmutar os nossos pensamentos e sentimentos negativos em positivos, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. E rogando também que os nossos lares sejam abençoados, sejam cuidados nesta noite de segunda-feira, envolvendo aqueles que residem conosco, envolvendo os nossos familiares encarnados e desencarnados, para que juntos possamos fazer essa grande corrente de orações, para que juntos possamos aprender cada vez mais a sermos melhores hoje do que fomos ontem, a sermos melhores amanhã do que estamos sendo hoje. E assim vamos seguindo juntos, em frente, avante. Não é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui para ver quem já está ao vivo. Lembrando a todos ali, tá a chave Pix para a campanha do Cobertura, doação. Dona Ivani, querida, boa noite. Norminha, boa noite. Dona Vanúzia, querida, boa noite. Carlos Eduardo, meu amigo, boa noite. Conceição, em Goiânia, boa noite, querida amiga. Dona Josefina, querida, boa noite. Graziela, Débora, boa noite. Ricardo, em Goiânia também, boa noite, querido. Seu Antônio, David, boa noite. Cisa, Melissa, Mel, querida, boa noite. Todos vocês sejam muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Hoje nós vamos iniciar estudando este livro aqui, ó. Mãos Unidas. Mãos Unidas é a psicografia do nosso queridíssimo Chico Xavier. E a lição é de Emmanuel. O capítulo 18 do livro Mãos Unidas tem o título Tropeços e Desgostos. Vamos ver o que Emmanuel tem para falar sobre isso? Beneficência raramente observada. Poupar aos outros a participação nos tropeços ou afetem a vida. Pensa na inquietação que experimentas quando familiares e amigos te comunicam um problema pessoal que não consegues resolver e, tanto quanto possas, procura dissipar por ti mesmo as nuvens de aflição que, porventura, ensombrem-te o campo íntimo. Para isso, entrega-te às tarefas novas, cuja execução se te faça compatível com as próprias forças e nas quais te reconheças útil aos demais. Se não podes efetuar de imediato semelhante esforço, desloca-te pouco a pouco do mundo mental menos ajustado ao encontro de atividades diferentes das obrigações rotineiras, suscetíveis de propiciar-te refazimento ou renovação. A leitura de um livro edificante, uma visita construtiva, o passo na direção daqueles que atravessam dificuldades maiores no objetivo de auxiliá-los, o aprendizado de técnicas que enriqueçam a personalidade. Tudo o que deves esquecer, tanto aquilo que te compete lembrar, é de suma importância, não somente em socorro da restauração própria, como também no apoio a essa beneficência genuína, em que o teu silêncio é valioso fator de imunização da paz, naqueles que te rodeiam, principalmente naqueles a quem mais amas.
Se a criatura a quem te confias no capítulo da perturbação ou da enfermidade não dispõe de recursos suficientes para melhorar-te a situação, a queixa em que te extravasas é tão somente um processo de amargurar os entes amados ou um meio de expulsá-los de teu convívio, teu sofrimento, e o mostra unicamente àqueles amigos que te possam medicar com segurança, para não destruíres o apoio e a colaboração daqueles sobre os quais te sustentas. Basta que o desejes e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Sai de ti mesmo, carregando a tua dor, ao encontro das dores maiores que nos cercam, em todas as direções, a fim de minorá-las, e regressarás cada dia a ti mesmo, trazendo uma partícula nova a mais de compreensão, da bendita compreensão de que todos somos irmãos, sob a paternidade de Deus, com dever claro e simples de auxiliar-nos uns aos outros. A forma mais alta de assegurarmos o equilíbrio constante ou o reequilíbrio integral. Todo mundo aí amarrou a carapuça ou foi só eu? Todos nós amarramos a carapuça, né? Quando a Emmanuel fala beneficência raramente observada, significa que a maioria de nós não a possui. E ele chama a nossa atenção para que nós possamos adquirir um pouquinho dessa beneficência para nos ajudar e ajudar ao próximo. Do que Emmanuel está falando? Poupar aos outros a participação nos tropeços ou desgostos que nos afetem a vida. Inúmeras vezes nós estamos passando por dificuldades emocionais, por complicações no decorrer da caminhada, e nós não poupamos aqueles que nos cercam. Cada um age de uma forma diferente, né? Tem aquele que chega, tem um problema no trabalho, chega em casa mal-humorado, desconta na esposa, no esposo, nos filhos, na ajudante. Tem aquele que desconta imediatamente naquele que no funcionário, a pessoa que está convivendo. Tem aqueles que não descontam, mas que ficam desequilibrados e traz todo aquele lixo mental para dentro do seu lar, né? E assim, todos nós temos tropeços, todos nós temos desgostos. É difícil a gente passar uma semana sem um tropeço ou sem um desgosto, né? A gente tem que lembrar que o Espiritismo nos trouxe uma lição maravilhosa. A partir do momento que nós queremos conhecer o Espiritismo, nós nos damos conta de que é preciso cuidar do homem novo, da mulher nova, que surge com o conhecimento espírita. Não existe mais coitadinho. Nós não somos mais da família das vítimas. Nós agora habitamos um outro grupo diferente, o grupo dos responsáveis, porque nós passamos a acreditar que tudo que nos ocorre é responsabilidade nossa. E aquilo que a gente não vê, a razão, o racional, a justificativa de ser um retorno de uma má ação que eu fiz, com certeza essa má ação, essa inconsequência, o erro está em outras vidas. Vejam bem, o Espiritismo não quer que nós nos culpemos e sejamos autoflagelados. Não. O Espiritismo quer que nós tomemos ciência da nossa responsabilidade. Quando várias coisas acontecem conosco, no nosso núcleo familiar, inúmeras vezes ao longo da vida, eu preciso de prestar atenção, porque existe um aprendizado aí.
Às vezes eu me candidatei para um curso de especialização em paciência, em resiliência e força e me esqueci que candidatei lá no plano espiritual, né? Sempre que nós estamos com inúmeras coisas para serem resolvidas, nós temos que fazer uma autoavaliação. Primeiro, o que eu estou vivenciando é consequência de alguma imaturidade, de algum desconhecimento meu, de algum tipo de ignorância que eu não me dei conta? Sim ou não? Se não consigo achar nessa vida, possivelmente está em vidas passadas. Deus não erra, Deus não é injusto. E Ele não fica nos colocando problemas só para testar se o nosso ombro está forte ou não. Não existe testes, porque senão Deus seria sádico. E sádico Ele não é. Ele é bondoso, Ele é caridoso, mas Ele é justo. Todas as ações que nós passamos, existe uma justiça por detrás delas. Então, uma coisa muito importante, quando tudo estiver pesado, quando tudo estiver dando errado, ao invés de questionar Deus e de perguntar por que isso está acontecendo comigo, o que eu fiz para merecer tudo isso, nós precisamos de pedir perdão. Pedir perdão a Deus pela nossa ignorância e pela nossa participação em momentos de vidas alheias que nós propiciamos o descontrole dos outros. Há inúmeras vezes o que nós vivenciamos, nós possibilitamos que o outro tivesse vivenciado. E se eu não acho nessa vida, existe uma causa anterior. Então, nós precisamos de trabalhar o coitadismo e a vitimização que ocorre muitas vezes nos nossos corações, né? Às vezes não entende por que uma família nossa é tão desequilibrada, como que eu tenho pai e mãe desequilibrados, irmãos desequilibrados, né? Em todos os sentidos, se eu pegar a minha ficha e ver o meu passado, eu vou perceber que eu pedi aquela família. E eu pedi para aprender com eles e para ensiná-los também. Os tropeços existem? Existem. Não existe uma longa caminhada, uma caminhada que vai ser diferencial na minha vida que eu não tenha dado um tropeço. É claro que se eu sair daqui da minha cadeira e ir até o meu carro, tem 30 metros de distância. Então, a chance de tropeçar é mínima. Se eu for daqui até a esquina da minha casa, que são 100 metros, eu vou ter uma chance de tropeçar. Mas se eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros, a chance de ter um tropeço nessa caminhada, ela é muito maior. Então, nós só não tropeça quem não sai do lugar. Só que quando a gente não sai do lugar, a gente enferruja as nossas juntinhas e ficamos com dores para todo lado, né? Por quê? Porque não estamos fazendo aquilo que é necessário, alguma atividade física, né? Então, quem não tropeça é porque não está caminhando, nós encarnados na Terra. E quem não tem desgosto? Quem não tem desgosto é quem não convive, né? Quem não tem desgosto com o outro. Por quê? Porque é claro que as pessoas pensam diferentes. Se no meu núcleo familiar eu tenho 4 filhos diferentes uns dos outros, né? Se eu sou diferente dos meus irmãos, se na primaiada tem cada um de um tipo, cada um de um jeito, imagine a humanidade. E se eu vou conviver com essa humanidade, é claro que eu vou me desgostar. Principalmente porque tem pessoas que pensam muito diferentes de mim, né? Então, o desgosto vem de expectativas. Quando eu crio expectativas do que o outro deva ser, de como o outro deva agir sob o meu ponto de vista, eu vou ter desgosto. Porque eu vou observar momentos que o outro não vai fazer aquilo que eu espero, que eu imagino que ele possa fazer, né? Então, nós precisamos de minimizar as nossas expectativas.
de compreender que cada um está fazendo aquilo que dá conta, né? Uma vez eu era pequena, devia ter uns 13 anos, e a gente estava visitando a minha tia. E aí a gente estava lá e foi aquele susto, porque chegou o carreira tal, e outro carro e moto tal, e cercou a casa dela, divisa de muro. Aí ela falou para mim, o do fulano, que é o filho da vizinha, porque ele mexe com drogas, traficante, aí ele tem roubado também para conseguir e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? E teve uma cena que eu nunca vou esquecer dessa cena. E o policial, né? Os policiais foram pegar, e é muito triste, né? Quando entra na casa de alguém num domingo à tarde, as famílias às vezes reunidas, os vizinhos, e todos os vizinhos na porta, é muito vergonhoso, né, essa cena. Mas os policiais foram super tranquilos, assim, no sentido de convidar, cercaram a casa e tal, mas aí convidaram ele, que ele viesse, né, tranquilo tal, mas tiveram que algemar. E aí, a hora que o filho está, né, no que a gente chama de camburão, chega a mãe, uma senhora mais idosa, né, com uma mantinha, daquelas mantinhas que usava antigamente, xadrezinhas, enroladinha assim na mão, e pediu para o policial, deixa ele levar essa mantinha, a gente está no inverno e ele é muito friorento, por favor, enrola ele na mantinha. E o policial não deixou, né, que ela entregasse, pegou a mantinha, né, colocou na viatura. E eu não esqueço, porque a gente lá, assim, no jardim da casa da minha tia, olhando aquilo, né, e eu levei um susto, porque eu vi naquela mãe uma coisa muito diferente. Ela não tinha um desespero, ela sabia que ia acontecer, porque ela conhecia o filho dela, não era a primeira vez. E ela lutava para tirar aquele filho daquela vida que ele havia escolhido ter. Mas ela era uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma boa, né? Ele realmente era um filho que não conseguiu vivenciar os aprendizados que ele teve naquele lar. E aí, quando eu vi aquela cena daquela mãe com o olho assim, né? Você via que ela estava emocionada, mas segurando, sendo forte, entregando a manta para o frio do filho que ia para a cadeia. Isso a gente não esquece, porque é a questão da expectativa, né? Do desgosto daquela mãe. E essa mãe, ela podia ter ficado numa posição assim, esse filho me mata de desgosto, que vergonha e tal. Ela não teve vergonha. Naquele momento, embora ela estivesse triste e desgostosa, ela achou o momento de demonstrar a amorosidade dela. Pegou a mantinha e deu para aquele filho. Olha como que essa mãe vivenciou essa cena de desgosto, né? E a gente vivenciou na curiosidade, né? Vocês percebem a curiosidade, né? Criança de 13 anos por aí, todo mundo ficava de pendurado nas grades olhando, né? O que estava acontecendo. Então, depois que eu fui entender, né? Como que era aquele amor materno que sabia que não tinha condições de mudar o filho. Era um momento de aceitação de quem o filho ainda era, né? Do que ele estava vivenciando, do que ele estava plantando para a sua própria vida. É um desgosto perceber que ele não aprendeu e que ele continuava no caminho do crime. Mas ela não assumiu essa posição de queixa, de nada disso. Ela simplesmente agiu como mãe e amou seu filho, levando a mantinha para ele. Como é que nós agimos, né? Será que quando eu tenho um desgosto, eu tenho a vergonha alheia? Porque se fosse talvez outra, de ver que todos os vizinhos estavam nos jardins, ela não queria ir lá fora e pudesse não querer
olhar para a cara dos vizinhos, assim, de vergonha, né? De vergonha. Não. Ela foi íntegra, ela foi lá, até lá de fora, no passeio, na calçada, e entregou para o filho. Como é que nós agimos com desgosto? E será que todos os desgostos que eu tenho são realmente desgostos? Ou são frustrações de expectativas minhas de quem exige do outro aquilo que o outro ainda não sabe ser ou não pode dar? Não é mesmo? Então, nós temos uma expectativa, principalmente com quem a gente ama. E a gente tem expectativa com o filho, a gente tem expectativa com o marido, com o pai, com a mãe, né? Com amigos. Por quê? Porque eu tenho a expectativa de que o outro tenha o colo que eu sempre preciso. Eu tenho a expectativa de que o outro tenha uma inteligência que saiba resolver um problema que eu não sei. Eu tenho a expectativa que o outro se ofereça para fazer algo que eu não sei, né? Então, nós precisamos de trabalhar essas expectativas. Não é justo, não é honesto eu depositar no outro as expectativas que vão cuidar das minhas frustrações pessoais ou grupais. Então, se eu não sei resolver um problema e tenho uma expectativa de que o outro vá resolver, se o outro não resolver esse problema que eu estou esperando, eu posso ficar muito frustrada, né? E aí eu posso ficar muito fora de mim. Então, Emmanuel, ele pede uma coisa muito importante. Olha só, se você não consegue resolver o problema, procura dissipar de si mesmo as nuvens de aflição que, porventura, vão ensombrecer o seu campo íntimo. Porque quando a gente não vê saída e a gente entra no modo aflição, clique, vou ligar o botãozinho da aflição. Eu crio uma psicosfera toda, né? Uma nuvem de chuva cinza escura ao meu redor, de vibrações ruins, né? E isso me prejudica e prejudica quem está perto de mim. Então ele fala, para isso, entrega-te a tarefas novas. E a execução dessas tarefas tem que ser de acordo com as suas próprias forças. E para que você se reconheça útil aos demais. Então, eu estou com um problema muito sério. Aí eu não estou dando conta. Eu vou falar, não, vou dar um tempinho, eu vou parar. O que eu vou fazer? Eu posso meditar, eu posso pegar um livrinho, ler uma frase, eu posso fazer uma visita, né? Antes da pandemia, uma visita construtiva. Com a pandemia, eu posso dar uma volta no quarteirão, né? Eu posso ouvir uma palestra, né? Eu posso tomar um banho, lavar a cabeça, o corpo e a alma. O que eu posso fazer para sair dessa sensação, né? Eu posso ir descalço no gramado, caminhar descalço, trabalhando as minhas energias. Eu posso orar. Tudo isso qualquer um de nós tem chance de fazer. Seja rico, pobre, feio, bonito, novo, velho, todos nós temos condições de fazer isso. É mudar, sair daquilo ali. Eu lembro de uma vez que nós estávamos fazendo uma reforma lá em casa e nós construímos um banheiro. Na hora de testar o banheiro, eu vi que estava pingando uma aguinha no cano embaixo ali, no sifão, embaixo da pia do banheiro. E aí o mestre de obras agachou e foi destarrachar, e eu falei, você não quer que desliga ali o registro? Não, não precisa não. Só que quando ele puxou, aquela água veio na cara dele todinha. Pá! Sabe o que eu observei de engraçado? Ele ficou ali afogando, assustado. Era só ele fazer assim ou assim e ele saía do rumo da água, mas ele ficou ali uns bons segundos, pego no susto. Vocês entendem que às vezes basta fazer isso aqui, 10 centímetros, já não vai bater aquela corrente de água no meu nariz? Mas nós insistimos em ficar e ficamos berrando para os outros desligarem a torneira das nossas inquietações, dos nossos desgostos. E inúmeras vezes eu tenho uma postura de começar a berrar.
e gritaram um por um, me ajuda, ligo para um, ligo para outro, ligo para outro, só que eu não tiro o meu rosto do rumo daquela corrente de água, daquele vazamento. Então eu fiquei sem saber o que fazer, porque olha como que a coisa é engraçada. Quando eu vi que ele estava bebendo água desesperado, eu fiquei imaginando, comecei a pensar onde que eu fechava as coisas. Só que era ele que tinha que sair daquilo, entende? E eu fiquei numa agonia danada, tentando ajudar e não via como que o que eu podia fazer. Não podia fazer nada. Era o cano que arrebentou. Então, aquela força toda foi para cima dele. Era ele. Aí, quando ele caiu para o lado, pronto, a água foi para o banheiro, mas ele já não afogava mais naquela água. O problema continua? Continua. Mas ele teve tempo de pensar, deixa largando. Foi lá dentro, pegou a chave, pegou não sei o que tal, desligou o registro, mas ele precisou de saber sair daquele foco que ele estava. É isso que Emmanuel pede. Se eu não estou conseguindo ver a situação, pega o evangelho, pega um livro de pensamentos positivos, vou fazer uma omelete, né? De repente eu vou comprar meu remédio, de repente eu vou ligar para saber notícias de um amigo que teve febre, para ver se melhorou. Qualquer coisa é tirar o nosso rosto daquela corrente que está ali, ó, aquele acúmulo de água. É uma atitude nossa. Primeiro nós, depois o outro, que pode fazer algo. Nós temos que nos ajudar diante dos tropeços e dos desgostos. E não adianta, né? O aprendizado de técnicas que enriquece a personalidade auxilia neste momento de deslocar-se do mundo mental menos ajustado. Então, hoje, eu tenho áudios de meditação, eu aprendi técnicas de respiração. Então, eu atendo 2 pessoas, tem um intervalo de 10 minutos que eu respiro, eu bebo água, eu olho para o sol, para o céu e volto. Ai, mas eu não tenho tempo, a minha vida não me permite. Desorganização. Eu aprendi isso, que todo mundo que fala que não teve tempo é desorganização. Ontem eu fiquei desorganizada. Eu tive um Dia das Mães maravilhoso, mas eu trabalhei bastante. Inventei de fazer um almoço e demorou mais tempo do que eu esperava. Então, ontem eu não respondi mensagens de felicitações Dia das Mães. Porque eu me desorganizei no tempo ali, quando eu vi já era noite, e falei, depois eu respondo. Então, eu me desorganizei, né? E às vezes a gente se desorganiza, mas nós temos que assumir que a gente desorganiza o nosso tempo. O meu tempo não está organizado, como eu acho muitas vezes que esteja. Por quê? Porque se não tem tempo para mim, então não está bem organizado. Eu preciso de ter o tempo para mim, para me fortalecer. Quer coisa melhor do que as pessoas que estão convalescendo poderem com suas próprias mãos comerem sozinhas? Só que quem fica numa vitimização, no pessimismo, num desequilíbrio mental, emocional, espiritual, vai ficar ali naquele desgosto, naquela onda. Nós não nascemos para ser codependentes. Nós nascemos para ser independentes e estarmos do lado. E às vezes, quando você consegue falar, eu não consigo te ajudar nisso, inúmeras vezes a pessoa que está lá naquela água lá afogada não aceita isso e se ofende. Mas às vezes é necessário a gente falar. Eu não dou conta de te ajudar nisso, fulano. É com você. E aí a pessoa vai precisar de sair daquela água torrencial no rosto. Aí Emmanuel fala que muitas vezes o teu silêncio é valioso fator de imunização da paz. Tem momentos que nós temos que ficar em silêncio e refletirmos sobre a nossa vida e o que nos acontece. Nós não precisamos de dividir absolutamente tudo com as pessoas, porque isso também vira um hábito. E chega aquele hábito que nós não conseguimos entrar em contato conosco. E se eu não consigo me olhar,
me analisar e perceber os meus movimentos, eu às vezes não consigo me ajudar como eu poderia se tivesse esse hábito, né? Bom, e aí aqui o Emmanuel fala: guarda o teu sofrimento e o mostra unicamente aqueles agar com seguranças. Então nós precisamos muitas vezes de compreender, porque o meu amigo A, B e C, muitas vezes eu recorro a A, recorro a B e a C, mas eu não posso ficar na dependência, porque ele fala: a pessoa vai te medicar com segurança, ok, vai te ajudar. Só que eu tenho que saber que para cada problema, de repente, é um amigo diferente. Se eu estou tendo um problema na minha conta de banco, eu lembro de alguém que trabalhou no banco. Se eu estou tendo um problema com um vazamento na minha casa, é outra pessoa. Se eu estou tendo um problema em lidar com os cuidados da minha mãe idosa, às vezes é para outra pessoa que eu vou perguntar. Porque não existe ninguém que saiba tudo e que possa te ajudar em tudo. Se você tem essa expectativa, você precisa de ficar livre dela. Porque às vezes você vai criando expectativas, o outro não vai te atender e a frustração vai vir. E muitas vezes a amizade pode ficar abalada por conta disso, né? Ou um relacionamento a dois. Então, marido é marido, marido não é pai, marido não é filho, marido é marido, filho é filho, né? Amigo é amigo, e eu sou eu. Então, cada um de nós temos que fortalecermos e sermos cada vez mais independentes. A gente vibra por alguém que está alimentando com as suas mãos. A gente vibra quando alguém faz uma cirurgia, quebra a perna, fica sem andar, reaprende a andar e dá os primeiros passos. É maravilhoso. Os primeiros passos da minha mãe, depois que ela quebrou a coluna, é maravilhoso. Eu imagino o nosso anjinho da guarda dando pulinhos de alegria quando a gente deixa de ser codependente das reclamações, dos vitimismos, né? Quando a gente busca ser forte. Eu não estou dizendo com isso que nós não podemos ir conversar com os outros, podemos. Agora, tem algumas coisas que não é amigo que vai resolver, não é coleguinha. Vai ser uma boa terapia, né? Nós sabemos disso. Então, tem aquele momento que eu preciso de ir no médico. O que eu tomo? Porque eu estou assim, eu não sei, eu não sou médico, eu não sei dizer. Ah, você que não quer me falar. Não, eu não sei o que você pode tomar. Esse assunto tem que ser de médico. Olha que ponto que nós chegamos. Né? Você sabe sim o que eu posso tomar, você que não quer falar. Né? É a vida. É a exigência que o outro possa suprir as nossas necessidades, as nossas carências, e não é assim. Nós vamos nos frustrar. Basta que o desejes e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. Olha a boa notícia aqui. Basta que o desejes e a vida te revelará múltiplos caminhos de reajuste e libertação. É o que eu venho falando há tempos. Joga para o universo te devolve. Substitua, jogue para o Pai te devolve, mas faça a sua parte. Eu preciso de jogar aquilo que eu preciso. Todo conhecimento vem diante de tudo que eu preciso, se eu acreditar nisso. E eu preciso de trabalhar a minha respiração, eu preciso de trabalhar a minha ansiedade, porque às vezes eu posso precisar de algo que pode esperar 15 minutos. E se de repente eu não consigo esperar 15 minutos e infernizo quem está do lado, eu passo de vítima, que eu me acho, ao algoz do outro que tem que me servir. Vamos refletir sobre isso? Como que eu estou lidando com os meus tropeços, com os meus desgostos? E vamos nos conscientizar que todos nós os temos. Não tem ninguém que está aqui de férias. Agora, o que pode parecer que o outro é muito feliz e eu não, é a forma como o outro lida com a situação.
né? A reclamação, a queixa, o pessimismo, né? Então eu aprendi que se eu recebo um dinheiro, sempre tenho que ter gratidão por aquele dinheiro. Porque se eu coloco mais, né? Não posso. Então eu tenho que ter gratidão por aquele salário, por aquele dinheiro que me chega. Eu tenho que ter gratidão pela comida que eu recebo, pelos amigos, pela saúde, pelo mundo, pela vida, gratidão pela vida. Toda vida tem tropeços, toda vida tem desgostos. E quantas pessoas gostariam de estar enfrentando o que a gente está enfrentando, né? Porque o peso para elas é muito maior. Vamos nos unir a Deus, aos nossos mentores, ao nosso anjo da guarda. Vamos nos fortalecer, porque se a gente estiver preparado com um bom tênis, a gente dá um tropeço e não vai cair, não. Agora, se eu quiser ser igual o Jeca Tatu, de andar descalço, eu posso dar uma topada com uma pedra, como conta a história, né? E aí é complicado. E o Jeca Tatu era tão teimoso, que eu lembro dessa historinha, né? Que ele era aquele Jeca que ficava na roça tal, e aí andava descalço, aqueles dedos machucados. Aí uma boa alma comprou uma botina para o Jeca Tatu andar. Aí ele ficava carregando a botina na mão para não gastar. Aí ele topou o dedo, assim, bateu o dedo numa pedra que foi sangue machucado. E adivinha o que ele falou? Nó, ainda bem que eu não estava com a minha botina, porque ela está novinha, não estraguei a botina. Então, às vezes, Papai do Céu nos dá a botina. Nós nos recusamos a usar. Quando a gente não usa os recursos que nós temos, da inteligência, da prece, da meditação, da respiração, do contato com a natureza, né? Dos nossos tratamentos inúmeros todos para a nossa alma, nosso espírito, nossa mente, o nosso corpo, nós estamos sendo Jeca Tatu, carregando as botinas debaixo do braço. Vamos tirar a botina debaixo do braço e vamos aprender, porque a vida é bela e é para ser vivida. Vamos fazer a nossa prece. Pai amado, nós queremos te agradecer por estarmos iniciando mais uma semana de trabalhos, de aprendizados, de vitórias. Queremos te agradecer por todos os aprendizados que tivemos neste dia e queremos te rogar proteção, amparo para toda semana que nós vamos vivenciar. Queremos te pedir por todos aqueles que se encontram doentes em seus leitos de dor, em seus lares, nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, nos bancos das praças, nos viadutos, nas instituições que acolhem. Envia as tuas falanges, Pai, para que cuide dos nossos irmãos em sofrimento. Cuide também dos nossos irmãos que estão em processo de desencarne, aqueles que desencarnaram recentemente. Auxilie, ampare e ilumine a todos. E nós te rogamos que abençoe todos aqueles que estão recuperando a plenitude da saúde do seu corpo físico e da sua mente. Que todos possam sentir essas vibrações de luz, de amorosidade, de força, do desejo de viver. Agradecemos, Pai. E nós te pedimos por todos aqueles profissionais da saúde que se encontram esgotados, mas que tão bem fazem os seus trabalhos. Gratidão pelos profissionais que estão nas linhas de frente dos hospitais, dos consultórios. Gratidão por todos que se encontram trabalhando para nos atender, entregando o alimento, o medicamento, tudo o que for necessário. Gratidão por aqueles que trabalham conosco. Muito obrigada, Pai. Queremos te pedir que ampare, ilumine, abençoe os nossos lares, estendendo essa luz para os nossos familiares encarnados e desencarnados.
Abençoe, ampare, ilumine os nossos colegas, as nossas casas de oração, os nossos companheiros, que todos sejamos abençoados. Que a nossa cidade seja abençoada, o nosso estado, o nosso Brasil. Olhai para o nosso país, Pai, e ajude-nos a passar por toda essa fase tão complicada. Ilumine os governantes e também a nós, governados, para que possamos mudar a psicosfera para uma psicosfera de amor, de paz, de compromisso com o outro. Te pedimos por todos os países deste planeta, por todos os irmãos que sofrem, mas em especial no dia de hoje, te pedimos por todos os pais que estão em luto, por terem perdido seus filhos na morte do corpo físico, que não existe, né? A separação eterna. Mas esse período, até o reencontro, é muito difícil. Abençoe as mães que choram, abençoe os pais que têm o seu coração partido, para que sejam fortalecidos e que consigam passar por essa prova. Abençoa, Jesus, a todos nós que estamos aqui conectados, hoje e sempre. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja. Com essa prece, finalizamos mais um estudo e oração. Boa noite, amigos. Então, nós finalizamos. Eu gostaria de pedir que quem gostou do estudo da noite de hoje, cutuque no dedinho, dê like, porque o YouTube entende a linguagem dos likes. Aqui no nosso chat tem o Pix para quem quiser compartilhar, para quem quiser doar. Estamos em plena campanha do cobertor e do agasalho, né? Nós podemos minimizar a dor alheia, doando e repartindo o alimento que temos, o cobertor que temos, o agasalho, né? Nós podemos dividir amor, amizade, esperança, fé. E vamos assim juntinhos, vamos evoluindo juntos. E amanhã, terça-feira, mais uma vez às 18 horas, estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Até amanhã, meus amigos. Boa noite.